Gostaria então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos que nós vamos estar estudando. Eu vou estar tentando colocar alguns slides aqui para nós, para os irmãos também acompanharem a leitura, tá? O tema, então, é esse daí que os irmãos estão vendo na tela, né? Alimente sua mente. Nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala sobre este assunto do que nós devemos alimentar a nossa mente, né? Nós sabemos muito sobre a nossa alimentação na questão física, na questão dos alimentos mesmo, né? Das comidas que devemos e não devemos comer, mas o nosso cérebro também, ele precisa de alimento, e alimento bom. Nós vamos ver aqui o que prejudica e o que é bom para o nosso cérebro. Então, aqui, nós vemos nesse texto aqui de Filipenses, que fala assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8. E aqui, então, um texto da Mensageira do Senhor, que diz assim, no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 107. Temos uma obra a fazer a fim de resistirmos à tentação. Aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver e ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. Nós vemos, então, que é algo de suma importância, né, que a gente cuide das entradas da nossa alma, que diz. Porque ainda mais hoje, né, irmãos, no mundo que a gente vive, em que no tempo dela, digamos assim, tinha mais a questão da leitura, né, que era mais prejudicial. Hoje nós temos os vídeos, nós temos as leituras, nós temos os áudios, nós temos mais meios e tanto por um lado bom, né, porque essas coisas, a tecnologia facilita, né, nós temos aí hoje os vídeos, né, que estão nos ajudando, essa forma mesmo que nós estamos aqui numa reunião online, que é algo muito bom, né, que a tecnologia favoreceu. Nós temos os audiolivros também, tanto do Espírito de Profecia quanto da Bíblia, que também facilita de nós ouvirmos enquanto a gente faz algo. Mas também, como o Satanás não dorme, né, ele não deixa nada sem colocar o dedo dele, ele também usa essa mesma tecnologia para nos distanciarmos de Deus e para colocar em nossas mentes aquilo que nos afasta, né? Aquilo que nos prejudica espiritualmente. Então, nós devemos cuidar com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente alimenta, então, a nossa mente. O segundo texto aqui que eu gostaria de colocar esse texto aqui também, no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 110, que diz assim, contos de amor e narrativas frívolas, provocantes, constituem outra espécie de livros que são uma praga a todo leitor. Pode o autor atribuir boa moral à sua obra e, através de toda ela, entretecer sentimentos religiosos. Então, os irmãos estão vendo aí que, às vezes, numa boa obra, né, isso poderia se aplicar também a um filme, a uma série. Às vezes, o autor, ele quer atribuir uma boa moral para aquela história, né, e ele quer entretecer o quê? Sentimentos religiosos. Todavia, na maioria dos casos, Satanás está apenas trajando vestes de anjo para mais eficazmente atrair e enganar. A mente é afetada grandemente por aquilo que se alimenta. Os leitores de contos frívolos, incitantes, né, que seria a palavra estimulantes, né, tornam-se inaptos para os deveres que têm pela frente.
Então, a gente vê aqui que não só a pessoa, ela faz mal para ela, como ela também fica inabilitada, então, de estar fazendo o quê aqui? Deveres cotidianos, né? Deveres da vida. Mais um texto também que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, está em Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, página 136, que diz: se o gosto intelectual e moral foi pervertido por atrativos e estimulantes contos de ficção, de maneira a não haver inclinação para o espírito se aplicar a uma batalha, ferir-se, a fim de vencer este hábito. O amor à leitura de regras de ficção devem ser de pronto vencido. Regras severas devem ser postas em execução para conservar o espírito na direção devida. E ainda temos mais um texto nesse tópico de coisas que adoecem, então, a nossa mente. Diz: a prática da leitura de história é um dos meios empregados por Satanás para destruir as almas. Produz satisfação falsa e doentia, agita a imaginação, inabilita o espírito para a utilidade e para todo exercício espiritual. Afasta a alma da oração e do amor às coisas espirituais. Então, esse tema, irmãos, é um tema bem abrangente nessa época em que vivemos, né? Em que muitas vezes, assim, quero deixar já de antemão que antes da gente formular algo, né, a pessoa que vai trazer alguma mensagem, ela tem que primeiramente trazer para ela mesma, né? E todos esses textos aqui tem que fazer efeito primeiramente na minha vida, para depois poder fazer também na vida daqueles que ouvem. E é algo que a gente tem que estar sempre lutando e não desanimar de tentar fazer aquilo que está escrito aqui, né? Porque nós vemos hoje, né, no nosso cotidiano, com essa facilidade tecnológica que nós temos com celulares, com tudo mais, nós muitas vezes deixamos, né, eu falo por mim, que já tive experiência, às vezes a gente deixa de ler algo produtivo, né, ou de orar mais para ficar mexendo, então, no celular, mesmo que não seja uma coisa, assim, vamos dizer, tão prejudicial, né, que a gente esteja fazendo, mas a gente, essa tecnologia tem roubado um pouco essa facilidade de acesso que nós estamos tendo, tanto em redes sociais, como em todos os outros âmbitos aí, tem roubado, então, o tempo de oração e devoção, né, que deveria ser também parte do nosso cotidiano. Aqui também eu vou estar compartilhando mais um texto com os irmãos, que vai falar agora sobre um novo tópico, agora para as crianças, né? Que vai falar sobre a influência disso na mente infantil. Aqui nós vemos, então, o efeito nocivo na mente infantil, que vai falar aqui nesse texto do Lar Adventista, página 410. A mente suscetível e expansiva da criança almeja o saber. Devem os pais manter-se bem informados para que possam dar ao espírito de seus filhos o alimento conveniente, semelhante ao corpo. A mente deriva sua força do alimento que recebe. Ela se alarga e eleva por meios de pensamentos puros, fortalecedores, mas estreita-se e avilta-se com os pensamentos terrenos, rasteiros. Um outro texto também, Conselhos para Pais, Professores, Estudantes, diz: os leitores de contos frívolos e empolgantes tornam-se inaptos para os deveres da vida prática. Vivem em um mundo irreal. Tenho observado crianças a quem se consentiu adquirir o costume de ler tais histórias. Quer em casa, quer fora de casa, acham-se inquietas, sonhadoras, incapazes de conversar, a não ser sobre assuntos mais triviais.
Pensamentos e conversas religiosos eram inteiramente alheios ao seu espírito. Cultivando o apetite pelas histórias sensacionais, perverte-se o gosto da mente e o espírito não se satisfaz, a menos que seja nutrido com tal alimento prejudicial. Não posso imaginar expressão mais apropriada para designar os que condescendem com tal leitura do que a de embriagados mentais. Hábitos intemperantes na leitura têm sobre o cérebro um efeito idêntico àquele que os hábitos de intemperança no comer e no beber exercem sobre o corpo. Aqui a gente vê, então, o fator de gravidade, né, que recai, então, sobre as crianças que têm esse hábito, né? Tem até um texto que não está aqui nos slides, né, mas está no Testemunho, volume 7, página 165, que fala que eles vivem uma vida irreal e eles não têm o desejo de examinar as escrituras a fim de alimentar-se com o maná celestial. A mente se enfraquece e perde o poder de contemplar os grandes problemas do dever e do destino. A gente tem que ver que são textos muito sérios, né, e que recai aos pais, então, essa obra, tanto no exemplo como também na direção devida, né. Aqui, eu vou compartilhar mais um texto com os irmãos. Diz: se os jovens refletissem na influência que as histórias empolgantes exercem no espírito, podeis vós, depois de uma leitura dessas, né, dessas leituras que são incitantes, ali fala, né, estimulantes, eles vão poder, depois dessa leitura, abrir a palavra de Deus e ler com interesse as palavras da vida? Não achais desinteressante o livro de Deus? A fascinação daquela história de amor prende o espírito, destruindo-lhe o tono saudável e tornando-vos impossível fixar a mente nas verdades importantes, solenes, que dizem respeito ao vosso interesse eterno. Pecais contra vossos pais, devotando o tempo que lhes pertence a um tão mesquinho desígnio, e pecais contra Deus em assim empregar o tempo que deveria ser passado em devoção a Ele. Então, aqui é muito sério, porque é uma questão realmente de estar pecando, né? Aqui eu acredito que vai entrar não só no 5º mandamento, mas também no 8º, né? Que seria furtar a Deus sobre o tempo, né? Que eles estão utilizando impropriamente. E tem mais textos, irmãos, que nem todos eu coloquei nos slides, né? Mas que eu gostaria de comentar, que a irmã White comenta do estrago feito na mente dos jovens, né, que chega a incapacitar eles para as obras de Deus. Ela já falou naquele outro texto, tem mais textos, ela fala que a pessoa que vai pegando gosto por essas leituras, né, que seriam hoje também os jogos, as novelas, as séries, os filmes, eles têm tanta dificuldade em controlar o apetite de tais leituras superficiais como tem o beberrão em controlar sua sede de bebidas intoxicantes. Ou seja, um efeito viciante, né? E ali ela também fala assim, esses textos que eu estou citando, tá no Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 110 também, tá? Fala que esses poderiam estar empregados em nossas casas publicadoras e serem eficientes obreiros como contabilistas, ou preparando manuscritos, ou lendo provas, mas eles perverteram o seu talento a ponto de se tornarem dispépticos mentais e, consequentemente, são inaptos para uma posição de responsabilidade onde quer que seja. Têm a imaginação doentia e vivem num mundo, né, numa vida irreal. Então, eles se tornam, aqui ela diz que eles se tornam fascinados, encantados por essas histórias, e isso, então, vai ser uma desgraça na vida deles, né, para o preparo para a vida eterna e para essa vida também. Aqui também temos mais um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos,
que está no livro Mensagem aos Jovens, página 253. Quantos livros existem a respeito de guerras e derramamento de sangue que desencaminham os jovens? Esse texto, irmãos, é muito forte, né? Olha só. Enquanto eles leem, Satanás permanece ao lado deles para inspirá-los com o espírito do guerreiro. A melhor opção sobre o qual leram, o sangue se torna quente em suas veias e eles são incitados a cometer ações cruéis. Quão numerosos são os livros imorais que induzem a desejos pecaminosos e que incitam as paixões do coração, desviando de tudo que é puro e santo. Vocês têm livros de magia, nos quais muitas cenas e descrições foram inspiradas por aquele que foi uma vez um anjo exaltado nas cortes do céu. Um texto muito forte, né? Porque aqui realmente é algo bem claro que Satanás senta-se ao lado da criança, do jovem e do adulto também, de quem estiver assistindo esses filmes, né? Aqui está falando livros, mas hoje nós sabemos que poucos jovens leem, né? A maioria assiste algo. Então, isso serve, irmãos, para jogos também, né? Jogos violentos, que as crianças gostam de jogar, que mata, que faz, que rouba, que tem toda aquela... A maioria dos jogos é com esse intuito de matar, né? Quanto mais ele mata alguma coisa, mais ele vence, então, aquele jogo. E isso traz muito problema para a mente deles, né? São coisas que, às vezes, pode se tornar uma coisa irreversível se não mudar. E aqui está falando o quê? É papel dos pais. Eu já li também que é pecado os pais deixarem os filhos fazerem o que querem. É uma tarefa muito difícil, porque é algo que, na nossa geração, quem é pai e mãe nessa época sabe que é complicado a gente controlar nessa questão da tecnologia, embora todas as épocas tiveram suas dificuldades, né? Aqui na época dela eram leituras e isso já causava estrago, os pais já deveriam estar também em cima. Então, Satanás, em todas as épocas, ele tentou, né, e tenta até hoje, tirar, então, a atenção, desviar a mente, então, das crianças, dos jovens e também dos adultos, por meio desses tipos de materiais que aqui foram falados, né? Tanto derramamento de sangue, magia, feitiçaria. Então, tem filmes infantis que aparentemente é tão bonitinho, uma história tão bonita, mas aí que você vai ver que o bichinho morreu, depois ele virou, né, uma alma, um ser, um fantasma, veio falar de novo, ele reencarnou. São tudo coisas enrustidas ali, né, que aparentemente é uma coisa tão bonitinha, mas que traz uma essência maligna, satânica, para a mente, então, dos jovens e de todas as pessoas. Aqui também eu tenho, já estamos finalizando, tem um texto aqui, que eu não coloquei nos slides, mas é importante também, porque os adultos costumam, até na questão de jornais, né? A gente tem que ser cuidadoso, não que a gente deva ser alheio a todas as notícias, né, do que tem no mundo, a gente tem que o correto é a gente vamos dizer, ter conhecimento de todas as coisas, mas aqui ela fala assim, que nós devemos fazer todo o possível para nos colocarmos e nossos filhos em posição onde não vejamos a iniquidade que é praticada no mundo. Devemos guardar cuidadosamente nossa habilidade de ver e ouvir para que essas coisas más não entrem em nossa mente. Quando os jornais chegam em casa, quase desejo escondê-los, aqui ela tá falando, né, uma experiência dela, para que as coisas ridículas e sensacionalistas não sejam vistas. Parece que o inimigo é responsável por muitas coisas que aparecem nos jornais. Todo o mal que pode ser encontrado é descoberto e desnudado perante o mundo. Os que desejam ter a sabedoria que vem de Deus
devem tornar-se nécios no pecaminoso conhecimento deste século para serem sábios. Devem fechar os olhos para não ver nem aprender o mal. Devem fechar os ouvidos para que não ouçam o que é mal e não obtenham o conhecimento que lhes mancharia a pureza de pensamentos e ação. E devem guardar a língua para que não profira palavras corruptas e o engano se encontre em sua boca. Aqui, então, é FLC 134, o livro retirado. Eu gostaria, então, irmãos, de finalizar com uma leitura que está na Review and Herald, de 26 de dezembro de 1882, que nos diz assim: a leitura limpa e sã será para o espírito que é para o corpo, o alimento saudável, a vez de tornar-vos assim mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e proceder segundo os retos princípios. Então, que nós possamos buscar essa leitura limpa, né? Esses vídeos limpos, todos esses acessos, né, que nós temos hoje, nosso favor, né? Que nós possamos buscar algo que nos eleve a Deus. Nosso tempo aqui é muito curto, nossa vida é muito curta, né? A gente pisca e de repente passou 10 anos e de repente passou 20 anos. As coisas acontecem muito rápido. E o tempo é um talento que Deus nos dá. Então, que nós possamos renovar o nosso concerto com Deus, então, já nesta manhã, em poder empregar o nosso tempo melhor para a nossa vida espiritual e para benefício também de nosso próximo. E que nós possamos tomar tempo, então, para a devoção, para a oração, para os trabalhos de Deus, que tem muitos pela frente, né? Vejo quantos trabalhos tem só na nossa igreja, que é uma igreja pequena, mas que necessita de muitos colaboradores, de muitos cooperadores. E os jovens têm um papel muito importante nessa obra também. Eles têm força, vigor, sabedoria, saúde, tudo ao seu favor para poder, então, ajudar nessa obra, que nós tanto carecemos dessa ajuda. Que Deus possa nos ajudar, nos instruir como pais, né? Quem é pai, quem é mãe, que está nessa dificuldade, que Deus possa dar sabedoria, que Deus possa abençoar também os jovens, as crianças, para que não sejam presas fáceis de Satanás. Este é o meu desejo, a minha oração. Amém.